Olá, eu sou o Eduardo. O objetivo desse vídeo é a gente falar um pouco sobre essa questão atual, né, da Covid, coronavírus, o que isso significa simbolicamente para a humanidade, para as pessoas, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do espiritismo, do ponto de vista da análise mais profunda da psicologia, o que esse momento significa para as pessoas, como a gente pode encarar isso de uma forma mais lúcida, de uma forma mais proveitosa, de uma forma mais útil, para que a gente aprenda com esse momento, a gente cresça e que a gente consiga sair dessa provação, desse momento de dificuldade com mais sabedoria, com mais luz. É, Pensando um pouco no aspecto das características desse momento, né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas são obrigadas a ficar nas suas casas e quanto mais elas se empenharem nisso, menos dificuldade as outras pessoas vão passar, os idosos, aqueles que vão sofrer com o sistema de saúde. Então, a caridade hoje a que nós somos chamados, o compromisso a que somos chamados é simplesmente de ficar em casa. E a dificuldade está justamente nisso, porque é você agir sem agir, é você se movimentar estando parado, é você fazer a sua parte com a inação, sem ação. Então a grande dificuldade é as pessoas entenderem seu papel nesse momento, né, nesse aspecto e a importância que é fazer a sua parte. E nesse aspecto, é, esse momento chama as pessoas a uma reflexão interior. Elas são obrigadas, né, estão sendo compulsoriamente obrigadas a ficar em casa e a passar um tempo ocioso, um tempo com a família, um tempo com a esposa, um tempo com os filhos, a trabalhar em casa, mas é um momento em que obrigatoriamente leva a uma introspecção, a um encontro com si mesmo, a um encontro com quem é de verdade, com quem eu sou, com meus pensamentos, com aquilo que eu vibro. E nesse momento as pessoas vão começando a entender, né, de uma forma mais quase que obrigadas, vão começando a entender seu próprio padrão de pensamento, seu próprio padrão de ação ou inação nesse momento. Então, imagine que hoje a sociedade a gente tem são tantos os compromissos, tantas as circunstâncias, tantas as situações do dia a dia que não permitem com que a gente olhe para dentro. Então são inúmeros compromissos, trabalho, compromissos sociais, compromissos diversos, esportes, lazer, em que as pessoas estão sempre de alguma forma fugindo de si próprias, fugindo de um olhar interior. Não há mais tempo para contemplação. A contemplação deixou de fazer parte da nossa sociedade, do nosso ritual, do nosso dia a dia. E nesse momento somos chamados à contemplação interior, a nos conectarmos conosco mesmo, a nos conhecermos, a conhecermos as nossas dificuldades. Então, quantos nesse momento estão passando por muito medo, né? Medo das incertezas, medos de ter os problemas de saúde, medo de problemas financeiros. E nesse momento em que nós conseguimos avaliar o quanto somos ou não apegados, apegados ao nosso corpo, apegados ao nosso estado financeiro, à nossa condição financeira, e, e é um momento que leva a gente a entender o quanto que o nosso espírito está ou não preparado, né? Está ou não preparado para o desapego. Então a gente lembra daquela passagem em que um rapaz rico chegou para Jesus e perguntou para Jesus, né, Senhor, eu já sigo todos os mandamentos, eu já faço bem, já faço a caridade, o que eu faço para poder caminhar contigo? E aí Jesus responde para ele, olha, é simples, deixa tudo que você tem de lado, seus bens, né, e vem comigo, e vamos seguir junto nessa jornada. E aí o rapaz fica triste, acabrunhado e vai embora e acaba não seguindo Jesus. Então, na realidade, Jesus mostrou para ele o quanto que ele ainda tinha um apego material, enquanto que ele ainda não estava, na verdade, de fato disposto a seguir essa jornada, esse caminho espiritual. E nesse momento a gente começa
a receber o nosso chamado nesse sentido, né? Porque somos chamados a desapegar. Desapegar da parte material, desapegar do aspecto físico, da saúde, não no sentido de não nos importarmos com a saúde, mas de não termos medo do que pode acontecer. Então, nesse sentido, somos chamados ao desapego. E conseguimos começar a perceber o quanto somos ou não apegados. Então, quanto maior o nosso pavor, maior nosso medo nesse momento, mais podemos perceber que ainda esses aspectos afetam muito o nosso pensamento, afetam muito a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, de agir e de interagir com a sociedade. Então, essa passagem nos remete a nos conhecer, né? Então a gente lembra também do mito do herói, né? Que o herói, para se tornar herói, sempre há um momento em que ele tem que olhar para dentro, tem que olhar para si próprio, se conhecer, para conhecer as suas próprias fortalezas e as suas próprias fraquezas, suas próprias dificuldades. E dali de dentro ele vai tirar as forças e as ferramentas com que ele vai lidar com o mundo exterior, com que ele vai cumprir a sua jornada do herói futuramente. Então somos todos chamados nesse momento para esse olhar introspectivo, né? Então, lembrando de um filme que faz parte da nossa infância, as pessoas mais ou menos da mesma geração vão lembrar, que é A História Sem Fim, né? Ali tem um simbolismo muito grande sobre a jornada do herói, tá tudo totalmente simbolizado naquele filme. E em algum momento o herói, né, que é um rapaz, um garoto, tem no seu desafio final, na trajetória final, das provas que ele tem que passar, a principal prova é ele olhar no espelho, né, que simboliza esse olhar para dentro, esse olhar interior do conhecimento. Muitas vezes a gente estuda a espiritualidade, estuda o espiritismo, estuda o evangelho num olhar para fora, né? Estudando e entendendo isso de uma forma exterior, uma forma de manifestação interior. Então até a própria caridade, o ajudar o próximo, se manifesta de uma forma exterior. Mas há aquele momento também de olhar para dentro, de olhar para si próprio, para ver aquilo que é preciso se desenvolver, se melhorar, e para poder conseguir seguir na jornada e cumprir a sua jornada do herói, que nada mais simboliza, né, do ponto de vista do mito do herói, simboliza a jornada nossa de desenvolvimento espiritual. Então, interessante que esse momento, no aspecto da caridade, é muito pouco que se pode fazer do ponto de vista de ação. Então somos chamados a ficar em casa, recolhidos. Podemos ajudar outras pessoas, sim, mas estamos muito limitados nesse aspecto, pois a ação exterior ela está impedida pelo nosso próprio isolamento. Então somos chamados a olhar para dentro, até no próprio sentido da caridade, a gente está limitado nesse momento. Então é um grande chamado para o olhar interior. E a gente vai lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo existe uma passagem que é perguntado, né, como que se comporta o verdadeiro espírito. E no texto os espíritos esclarecem para o Kardec que o verdadeiro espírita se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em se melhorar, em se aperfeiçoar, em melhorar a si próprio. Então, esse esforço de auto-melhoria, de crescimento interior, ele é o que realmente faz com que a gente cumpra a nossa jornada, juntamente com a caridade, que é um esforço exterior. Mas antes vem um esforço interior de melhoria por dentro, né? Para que daí o que a gente manifestar por fora seja mais efetivo e tenha uma base mais sólida. Então, vou conseguir fazer mais caridade, amar mais meu próximo a partir do momento que eu me amo, que eu estou também trabalhando interiormente. Então, as duas coisas vão andando juntas. E aí a gente lembra no final do Livro dos Espíritos que é perguntado para Santo Agostinho, né? Como que um espírito pode se melhorar do ponto de vista espiritual, que sabendo que ele tem que melhorar a si próprio. E Santo Agostinho responde, faça como eu fazia quando eu estava aí na Terra. Todo dia eu fazia um balanço, olhava para dentro de mim
via aquilo que eu fiz de legal, de errado, de certo e tentava me melhorar. Então Santo Agostinho traçou esse roteiro, que é o olhar interior, e é o que somos hoje chamados. Então esse momento da humanidade, esse momento pelo qual estamos passando, é um chamado para o olhar interior. Né? Então, um momento muito importante do ponto de vista da jornada espiritual de todos os encarnados, aqueles que são espiritualizados, acreditam na espiritualidade ou não, mas todos estão sendo chamados a olhar para dentro de si e de alguma forma extrair uma mudança, uma modificação interior que faça com que possa efetivamente cumprir os próximos passos da sua própria jornada, né? Jornada do herói, jornada de evolução espiritual. Então é isso, esse momento tem um grande simbolismo para a humanidade que simboliza esse mergulho interior, essa jornada interior no caminho da sua espiritualidade. Espero que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma. Se gostou, se inscreva no nosso canal e dá um joinha para incentivar e para que outras pessoas possam ver também. Muito obrigado.